Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde a gente está trabalhando aqui ainda a Lei 566. Galera, olha que legal, essa aula aqui eu tinha até gravado ela já, sabe? Mas eu tava meio agoniado, não, por quê? Porque não tinha sido uma aula em quadro branco, não tinha sido uma aula em slide, porque eu tive um problema com minha câmera. Quem acompanha a gente lá no Instagram até viu, né? Quem não acompanha, @BrunoAraújoProf. E eu tô regravando ela, cara. Porque eu gosto muito aqui de esquematizar com vocês, de trazer realmente aquilo que é importante, né, cara? Esquematizando em quadro branco, eu fico meio agoniado quando é essa ideia de slide. Mas essa aula aqui não vai demorar muito, não. Mas vê só, a gente tem que trabalhar com vocês, tá? No estatuto, aqui logicamente é o objetivo da nossa aula, Lei 566, tá? Como já é sabido pelos senhores, mas aqui especificamente, galera, a gente vai estar abordando com os senhores o artigo 56, tá? Bruno, e o que esse artigo 56 trabalha, galera? Trabalha a ideia dos deveres do policial penal, beleza? Ó que legal, dever é aquela ideia de o quê? De obrigatoriedade que tu vai ter, filho. Agora tem que tomar muito cuidado, galera, por quê? Veja, dentro desse artigo 56, galera, eu vou ter 30 casos, ou seja, eu tenho 30 hipóteses de deveres, tá? E aí, veja que interessante, vocês vão ter que ler isso aqui. Bruno, você vai ler comigo? Vou, cara, eu vou ler com vocês também, tá, bobão? Lindão, príncipe do Egito, eu vou ler com vocês. Porém, vocês também vão ter que dar uma lida, sozinhos, porque você aprende quando você está estudando só. E aqui eu tô sendo sincero com vocês. Ninguém fica safo só vendo vídeo aula, não. Eu vou pegar aqui os principais com vocês. Eu fiz né, eu dei uma estudada, como eu sempre falo pra vocês, pô. Antes de preparar a aula pra vocês, porra, eu estudo pra caralho pra poder trazer pra vocês uma aula de qualidade. Mas tomar muito cuidado, que tem que fazer a leitura também da literalidade de lei. Beleza? Galera, a primeira coisa. A gente tem aqui, eu vou começar, vocês vão ver que vai ter no inciso primeiro. Eu trabalhei com vocês aquilo que eu acho que a banca pode cobrar. O inciso primeiro, que é o primeiro dever que eu quero trazer para vocês, eu fiz um mnemônicozinho. Mnemônico PDZE. Não, como assim? O inciso primeiro do artigo 56, ele vai falar com relação a como que o policial penal ele tem que desempenhar as atribuições dele. Ah, Bruno, legal. E aí tem um mnemônico que eu trouxe para vocês, que é o PDZE. São PDZE. Não, esse P é o quê? De probidade. Esse D de dedicação. Esse Z de zelo e o E de eficiência. Então, olha só. Quando a gente pega o primeiro dever que eu quero que você entenda, a banca pode trocar para vocês alguma dessas informações. Então, você vai lembrar do P, D, Z, Bruno, não é para lembrar do PDZ. Filho, esqueça não. Então, olha, a gente fala aqui na ideia da probidade. O que é probidade? É o cara ser honesto, tá? Ele ter o quê? A ideia do decoro, tá? Aqui o cara, além disso, vai ter que ter a ideia do quê? Da dedicação. Ele tem que ser dedicado ao serviço da Polícia Penal. Tem que ter zelo e, por último, eficiência. Repara que eu só trouxe isso aqui para vocês. É óbvio que o policial penal tem que saber isso aqui. Eu só trouxe porque me veio à cabeça que a banca pode fazer uma pegadinha tentando trocar algum desses termos. Isso aqui já vai ser o primeiro inciso lá, tá? Do artigo 56. Repara que eu não vou trabalhar com vocês todos. Eu só vou trabalhar aqueles que eu considero a principal. Mas o primeiro inciso ele é muito importante. E a gente já puxa também para o inciso 2 do artigo 56, que também é importante, porque ele vai falar com relação ao cara manter, tá, tanto o físico dele quanto o intelectual em dias. Então veja, aqui eu vou ter duas, eu vou ler com vocês daqui a pouquinho, tá, galera? A literalidade. Só que aqui toma cuidado. A banca pode botar para vocês outro termo, né? Físico e intelectual, ou seja, o cara tem que manter o preparo físico em dia e também intelectual. O cara, por exemplo, ele vai ser a gente vai ver, inclusive, eu já puxo para cá com vocês, olha que legal. A gente já puxa para cá que é um dever do policial penal. Repara, aqui tá no inciso 2. Ele vai ter que ter o quê? Veja que interessante aqui, como eu tô puxando esse leque com os senhores. No inciso 2 eu vou ter que ele tem que manter-se preparado de forma física e intelectual. E vocês vão ver lá na frente, que também é um dever dele, que eu não me recordo o inciso, mas que é obrigado, ou seja, é um dever, é dever do policial penal conhecer a lei de execução penal. Então olha só, o cara tem o dever de conhecer a lei de execução penal. Conhecer e entender, logicamente, né, a LEP, a Lei de Execução Penal. A gente vai ver que isso também é um dever dele. Aqui é um dever, mas repara que como eu trago aqui a ideia do intelectual, aqui um vai complementando o outro, né? Olha que legal. Massa demais, né? Bem interessante. Beleza? Massa demais, galera. Então, manter-se preparado fisicamente e intelectualmente para o quê? Para o exercício da função. Outro que pode cair na prova de vocês é a ideia da conduta desse cara.
Quando a gente pega para cá, é um dever dele manter a conduta dele. E aí aqui o cuidado é isso. A conduta, ele vai ter que manter uma conduta tanto pública quanto privada. Abram, privada? Então, porra, mesmo fora de serviço, sim, cara. O cara é policial penal também fora de serviço. Então ele tem que manter uma conduta pública e uma conduta privada compatível com o quê? Com a dignidade da função dele. Também vai estar previsto no artigo 56. O que eu quero que você lembre? A banca pode fazer pegadinha, dizer que a conduta privada não interessa, né? Não é um dever, errado. A conduta, falou em conduta, tem dois dispositivos que você tem de memorizar. É a conduta tanto pública quanto a conduta privada. O que? Compatível com a dignidade da função dele. Muito cuidado, mais um dever que eu acho que pode vir a cair na prova dos senhores. Beleza? Guarda essa informação. Não, você vai colocar os 30, não tem como, tá, galera? Não tem como. Eu vou ler com vocês, mas aqui eu vou ter sempre estar listando os principais, né? Aqueles que eu acho assim, pô, meu irmão, isso pode cair na prova? Aí eu gosto de trazer para vocês para poder dar aquela ênfase. Beleza? Show de bola? Outro dever que pode cair na prova de vocês, que vai estar no artigo 56 também, é a ideia do registro. Lá vai estar dizendo para vocês que o policial penal ele tem um dever de fazer o registro das atividades de trabalho dele. E o que é importante você lembrar? Quando a gente tem como dever, é um dever do policial penal registrar tanto as atividades de natureza interna, dentro da própria penitenciária, quanto de forma externa. Um acontecimento, o cara que violou um sistema de monitoração eletrônica. E aí eu vejo uma pegadinha. O cara dizer, o policial penal deve registrar as atividades de trabalho internas, porém exclui-se a de caráter externo. Errado, tá? Então veja, quando a gente falar nessa ideia de atividade de trabalho, também é importante. Falou em atividades de trabalho, vocês lembrem que eu tenho que ter o quê? Essa ideia do registro. Mas o registro ele é tanto interno quanto também é um registro externo. E onde que isso é registrado? Que o estatuto fala para os senhores. Isso vai ser registrado, galera, em livros de ocorrência, tá? Vai ter os livros lá para o policial penal estar registrando. Livros de ocorrência. Guarda essa informação. Isso aqui também é um alvo importante, porque a banca pode tentar botar apenas externos ou apenas interno, fazer uma pegadinha com vocês aqui também com relação a isso aqui. Eu não lembro o inciso, mas daqui a pouquinho a gente vai estar trabalhando todos eles para que vocês possam estar entendendo tudo. Beleza? Show de bola? Então vamos embora. A gente vai comentar mais coisa, vai. Mas diante disso, eu quero fazer uma leitura, né? Eu tô com a lei aí aberta, galera, tá? Deixa eu botar lá no artigo 56. Opa! 55, 56, 56, 56, 56. Olha só, dos deveres, são deveres do policial penal. Aí vocês vão ver que, logicamente, o que eu coloquei pra vocês aqui são só alguns, cara. Eu vou ter 30, né? Eu botei pra vocês um, por exemplo, porra, se chegar pra vocês, é dever do policial penal cumprir a lei 7.210. Certo ou errado? Certo, pô. Por quê? Porque a lei 7.210 é o quê? A lei de execução penal. Então ele tem que o quê? Ele tem que cumprir essa lei, né? Cumprir, conhecer, cumprir, entender da lei. Isso já traz justamente o que? A ideia do intelectual. A ideia do cara ter que o quê, galera? O cara tem que cumprir. O cara, ele tem que cumprir a LEP. É um dever dele. Ele tem que conhecer a LEP também. Justamente essa ideia. E aí vocês vão ver que isso também vai ser o quê? Um dever. Outra coisa, um que pode cair na prova de vocês. Há uma determinação que o PP, o policial penal, ele tem de tratar os outros, tá? Com olha o termo que é utilizado. Urbanidade. A urbanidade, galera, é a ideia do respeito. É como ele gostaria de ser tratado. Eu vou tratar o próximo como eu queria. Então o cara vai tratar o outro com urbanidade. A banca pode mudar esse termo também. Então repara, ó, é urbanidade, beleza? Guarda essa informação. Isso pode cair na prova dos senhores também, beleza? A banca tentar trazer isso. Outra coisa, a ideia do policial penal também, ele tem o dever de guardar sigilo sobre assuntos do próprio serviço dele, tá? Isso aqui, inclusive, pode sofrer as penas disciplinares que a gente vai ver lá na frente, né? A gente vai ver as penas disciplinares, até adiantando para vocês. Quais são as penas disciplinares que a lei traz? A gente vai ter a advertência, certo? A gente vai ver isso lá na frente. A gente vai ter a demissão também, que a gente vai ver lá na frente. A gente vai ver a cassação da disponibilidade ou da aposentadoria. E o último é a suspensão. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, fica tranquilo. Mas o cara, se o cara não respeitar os deveres dele, por exemplo, ele pode ser advertido, não pode? Ele pode ter a ideia da demissão? Pode. Ele pode ter a cassação? Também pode. E ele pode também ter a suspensão.
São, tá? Então veja que interessante aqui. Todas essas informações aqui são relevantes aí para a prova de vocês. Mas agora, logicamente, tá? Outra coisa, que pode cair na prova de vocês é dever do policial penal, representar. O que é representar? Ele chegar lá e ó, ei, rapaz, aqui isso aqui tá errado. Ele vê, por exemplo, ilegalidade. Vocês vão ver que o artigo 56, ele trabalha 3 coisas, que é dever do policial penal representar contra a ilegalidade, contra abuso de poder ou contra uma omissão no cumprimento da lei. É até importante colocar isso aqui para vocês também, ó. Essa ideia, o policial penal ele tem que representar. E tem 3 coisas que são trazidas lá. Ele vai representar com o quê, galera? Vai representar contra a ideia da ilegalidade. A ideia também do quê? Do abuso de poder. E por último também ele tem de representar com relação ao quê? Com a omissão no cumprimento da lei. O cara é omisso, então ele vai ter de fazer o quê? Esta representação. Beleza? Olha o termo que é utilizado, representar. A banca pode brincar com vocês. Representar o quê? Vai ser diferente. Cuidado com isso aqui. Outra coisa, se vier na prova de vocês, é dever do policial penal cumprir de forma pessoal e integral, olha só, pessoal e integral a sua carga horária de serviço, correto. Ele não pode botar outra pessoa para trabalhar por ele. Ah, Bruno, mas tem permuta. Tem, mas ele que vai ter que cumprir, ele vai ter que pagar essa permuta depois. Show de bola? Guarda essa informação também. Uma que pode cair em prova também para vocês, que eu vejo, e eu até comento isso aqui, tava dando uma olhada, eu sempre quando vou estudar e preparar aula para vocês, eu vejo, o que a banca pode fazer de pegadinha aqui com o meu aluno? Eu quero que meu aluno não erre as pegadinhas da banca. E aí eu vi que tem um inciso que ele é interessante. Por quê? Vai ser o inciso de número 20, tá? Quem tiver com a lei 566 aberto, vocês vão ver o seguinte, olha só. O inciso número 20, ele é um incisozinho interessante. Por quê? Aqui vai estar trabalhando, galera, com a ideia de irregularidades, tá? Não, como assim irregularidades? Calma que eu vou te explicar. Vocês, quando vocês forem policial penal, irregularidades. Quando vocês forem policiais penais, vocês vão se constatar, galera, com uma de irregularidade no serviço de vocês, pô. Às vezes tem cara que é preguiçoso, tem cara que faz merda pra caralho, e aí tu pega uma irregularidade que tu descobriu ela em razão do cargo. Porra, meu irmão, você vai ter que fazer o quê quando você tem uma irregularidade? É um dever seu levar essa irregularidade ao conhecimento da autoridade superior. Só que o que acontece? Muitas vezes a própria autoridade superior foi ela que cometeu a irregularidade, ou seja, ela está envolvida. E se ela estiver envolvida, você vai ter que levar essa autoridade para quem? Para a chamada autoridade competente para apuração. Eu aqui fiquei com medo da banca colocar para vocês que vocês têm que levar, se a autoridade superior estiver envolvida, você tem que levar para o diretor, você tem que levar para o governador, ela pode fazer uma pegadinha aqui. Então veja, é um dever do policial penal levar as irregularidades que ele tiver ciência em razão do cargo para quem? Para a autoridade superior. Mas no caso de envolvimento dela, de quem? Da autoridade superior, ele vai levar para quem? Ele vai levar ao conhecimento da autoridade competente. Cuidado. Então a regra, teve irregularidade? Vê que legal aqui, ó. Teve irregularidade, você automaticamente vai levar isso aqui para quem, galera? Para a autoridade superior. Mas veja que interessante, senhores. Se houver a ideia do envolvimento, ou seja, a autoridade superior está envolvida, aí tu vai levar para quem? A banca pode colocar para vocês qualquer outra pessoa, mas você vai levar para a autoridade competente. A autoridade competente, tá? É assim que é tratado o inciso 20 do artigo 56. Beleza? Então assim, vamos dar aquela lidinha tranquilinha, para a gente poder estar esquematizando, porque é importante também trazer a ideia da literalidade, né, de tudo que a gente tem aqui, e eu vou comentando com vocês outro também, aí alguns importantes. Venha comigo na tela, meu aluno, e veja só, a gente vai trabalhar agora a leitura da lei seca, você vai ler comigo, e aquilo que eu achar que é um termo mais difícil, que vocês podem não entender, eu vou lá e explico. Olha só o primeiro, o PDZE, não, é aquele que você falou, prof, filhão, PDZE, prof, você falou, probidade, dedicação, zeli, eficiência, é o PDZE, vem para cá para prestar atenção comigo, ó. Então veja, desempenhar as atribuições, olha o PDZE aqui, lindão, ó, P de probidade, o D de dedicação, o Z de zelo e o E de eficiência, tá? É a forma como ele tem que desempenhar, massa demais, show, vamos embora.
O preparo tem que ser o quê? Físico e intelectual. Prof, você falou. É isso aqui mesmo, filhão. Foi o segundo que a gente falou. Tanto que eu falei pra vocês vão ver que daqui a pouquinho vai ter o quê? Um dever do policial penal é justamente cumprir a lei de execução penal. Se vier na prova de vocês, assinale a alternativa que constitui um dever do policial penal no artigo 56. Cumprir a lei de execução penal, pô. Cumprir a LEP é um dever dele. Isso é muito importante. Certo? Então, beleza. Outro que eu vejo que pode cair na prova de vocês, a ideia de ter a obrigatoriedade do policial penal de zelar pela economia e conservação. Olha só, esses dois termos é muito importante. Se eu vou confiar, administração pública, vou confiar um material para o policial penal, este policial penal ele tem o dever de o quê? Zelar por duas coisas, pela economia e pela conservação. Então aqui, ó, cuidado também, tá? Economia e conservação. Do que, Brunão? Do material em que foi confiado para aquele policial. Se o policial penal, ele, automaticamente foi confiado a ele, eu tenho que, esse policial penal ter zelo, economia e a própria conservação do material. Isso aqui vai estar daí também, eu não sei qual é o inciso, mas a gente vai ver também, beleza? Vamos embora, venha para cá. Ó, adotar as providências cabíveis e fazer a comunicação devida em face de irregularidades, né? Então aqui é cuidado, tá? Aqui é irregularidades que ocorrem em serviço ou que tenha conhecimento. Mas não esqueça que a gente vai ter também aqui, ó, esse é o primeiro caso, o inciso 4, que fala de irregularidades. Que você tem que adotar o quê? Aqui é você mesmo adotar providências cabíveis e fazer as comunicações devidas. Mas não esqueça que a gente vai ter outro inciso também, o 20, que vai chegar lá, vou ler com vocês. Se ele tiver irregularidade, ele comunica para quem? Para a autoridade superior. Em caso de envolvimento da autoridade superior, comunica para quem? Para a autoridade competente. Show de bola? Venha-se embora comigo, meu lindo. Ó, então veja. Depois, deixa eu abaixar aqui, apagar aqui. Ó, depois, oferecer aos internos informações sobre as normas que vão orientar o tratamento dele, disciplina e seus direitos e deveres. Às vezes o cara é ignorante, pô, analfabeto, você tem que falar o direito do preso, do interno. Cumprir suas obrigações de maneira que inspirem o quê? Respeito e exerçam influências benéficas nos internos. Ó, que legal, isso aqui é bonito, hein? Registrar as atividades de natureza interna e externa em livro de ocorrência. Brunão, ai que legal, atividade de trabalho que é interno e externo. Aonde? Em livros de ocorrência. A gente trabalhou essa parte também. Outro aqui, vocês vão ver que vocês vão ter o chamado POP, que é o quê? Procedimento Operacional Padrão. São os formulários que vocês têm que preencher no serviço, tá, irmão? Então, ó, preencher formulários próprios descritos no POP, Procedimento Operacional Padrão, dentre outros, tá? Utilizar, conservar e guardar adequadamente aparelho, material, veículo, armamento, equipamento, banco de dados, operação de sistema de monitoramento, sistema de comunicação e outros disponíveis para o sistema prisional. Desempenhar suas funções, ó, isso aqui é importante, tá? Cuidado. Por que isso aqui é importante? Eu até chamo a atenção de vocês. Quando a gente pega aquele artigo 37 da Constituição, a gente tem um LIMP, não tem? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí o que eu quero que vocês tomem cuidado? Aqui vai ter uma ideiazinha diferente. Olha só, quando a gente pega lá, o cara quando veja, quando o cara pega aqui, o cara vê o LIMP, né, galera? Ó, LIMP. Aí o cara vê e tal, aí ó, imagina. Se eu chego assim, Bruno, não, princípio, galera, princípio. Aqui vai mudar. Repara, aqui vai ter legalidade, aqui vai ter impessoalidade, aqui vai ter a moralidade, aqui vai ter a publicidade. Só que a eficiência não aparece junto com esse inciso. Tem que tomar pegadinha. Assim, Bruno, o policial penal tem que ser eficiente? Tem, galera. A eficiência é prevista. A gente viu, ó, lá no inciso 1º. O inciso 1, ele traz a ideia da eficiência. Mas esse inciso, a banca pode querer fazer uma pegadinha para vocês e botar a eficiência aqui. Não tem. O que é que vai aparecer aqui? Um L. Esse L que aparece aqui vai ser o L de lealdade. Então, cuidado com isso aqui também, tá? Porque quando a gente vê esses 4 aqui, aí o cara olha e diz, porra, faltou faltou eficiência, tá errado. Aí o cara pega e marca errado. Não, aqui eu só vou ter o limpe sem o L. Limpe sem E, tá? O que eu vou ter aqui é o L. Esse L vem de lealdade. Cuidado. Além disso, cuidado com esse termo. O policial penal tem que agir com o quê? Com discrição. Bruno, como assim discrição? Sem muito alarde. Ah, o cara quer fazer tumulto. Não, tem que ser um cara que guarde discrição da função dele, tá? O cara sai por aí falando para todo mundo que é policial penal. Calma, devagarzinho, tá? Além de discrição também, a gente vai ver o quê? Ó? Honestidade, imparcialidade, ó. Agir com... Se liga, galera, ó, muito importante esse, tá? Ó, agir com discrição,
honestidade, imparcialidade, respeitando os princípios do quê? Aí veja, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Aí o cara olha, rapaz, faltou eficiência, vai estar errado a questão aí, errado. Calma, filho, ó, aqui aparece a ideia da lealdade. Cuidado, beleza? Respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço prisional, obedecendo às ordens superiores. Mole. Vamos lá. Fazer cumprir as funções, os princípios e fundamentos institucionais que regem o sistema penitenciário, comparecer no horário regular de expediente ou escala de plantão com pontualidade, ter irrepreensível conduta profissional colaborando para o prestígio do sistema, do serviço prisional e velando pela dignidade de suas funções. Legal, Bruno, o que mais? Vamos lá. Desempenhar com zelo, presteza, eficiência e produtividade dentro dos prazos os serviços, o quê? Os serviços o que, Lindão? Que na forma da lei eles sejam atribuídos. Beleza? Cuidado com essa informação. Tratar as pessoas ó, com urbanidade. Ah, Bruno, falamos, ó. A ideia da urbanidade, que ele tem que tratar com urbanidade. Cuidado com esse termo, beleza? Show! Brunão, o que mais? Seguindo. Aqui eu falei para vocês também, ó. Economia e conservação do material. Brunão, falou? Não, falei, pô, olha só. Falou em material, tem que ter economia e tem que ter conservação. Massa. Fazer o uso correto, ó, do uniforme, identidade, da funcional, dos brevês, distintivos do sistema, né? Guardar sigilo. Botei para vocês também a ideia do sigilo, ó. Tem que ter o sigilo, tá? Sobre as funções desse policial penal. E esse aqui, olha só o 20, chegamos no 20 que eu falei para vocês tomar cuidado com ele. Eu tenho de levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento de quem? Da autoridade superior. Só que quando ela tá o que, galera? Ó, envolvimento de quem? Da autoridade superior, para quem que eu levo? A autoridade competente. Inciso 20 foi esse aqui que eu esquematizei com vocês. Cuidado com ele. Show de bola? Massa. Então, ó, aqui a gente falou também cumprir de forma pessoal e integral a carga horária do seu cargo público, representar contra ilegalidade, abuso de poder, omissão no cumprimento da lei. Bruno falou isso, não falamos também. A ideia do policial penal representar contra ilegalidade, abuso de poder, o quê? Omissão no cumprimento da lei. Show de bola. E o próximo que você vai ver aqui embaixo agora, ó, cumprir a lei de execução penal. Olha que legal. Cumprir a lei federal 7.210, que é o quê? A LEP, Lei de Execução Penal. Cuidado com esse aqui, tá? Muito importante esse. Vamos lá. Observar os regulamentos e normas próprias, né? Show, aqui é anti-burro. Efetivar o cumprimento da sentença ou decisão judicial. Zelar pelos procedimentos operacionais de segurança e disciplina das unidades prisionais, tá? Isso também dever. Aí agora, ó, cuidado, ó, exercer atividades administrativas, tá? Atividades administrativas no âmbito da Secretaria do Estado, exercer chefia do setor de serviço de inteligência penal, desempenhar atividades relacionadas aos grupos operacionais. Esses três aqui, ó, cuidado com eles, tá? Cuidado com esses três, importante. Depois, vamos lá, seguindo. Quase acabando, tá, galera? Acabamos na realidade. O último aqui é esse, ó, o 30, né? O quê? Realizar atividades de reintegração social, promoção da cidadania e aos custodiados. E esse parágrafo único ele é interessante porque ele vem consagrando para trazer para vocês que o rol dos deveres é um rol exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? É a mesma coisa que falar para vocês que eu posso inserir. Pode ter outro instituto, pode ter outra lei trazendo mais deveres para o policial penal, tá? Então esse rol aqui do 56, cuidado. É importante vocês saberem que trata-se na realidade de um rol meramente exemplificativo. A banca pode vir para vocês e falar, é um rol taxativo. O que é exemplificativo? Por que não é um rol taxativo? Quando eu digo que algo é taxativo, é porque eu não posso estar inserindo novos direitos. Nesse caso, eu posso sim estar inserindo. Então trata-se de um rol exemplificativo. Show de bola, galera? Massa demais. Senhores, e com isso a gente termina aqui. Na próxima aula, vê que legal aqui, ó, rapidamente. Na próxima aula, a gente já vai estar trabalhando o que, Bruno? Proibições. Aqui tem bastante proibição também. Opa, olha aí na tela. Proibições. Aqui tem bastante proibição também, mas a gente vai estar trabalhando bem bonitinho. Tudo que você precisa, não vai ter dificuldade alguma. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Tamo junto. Bora buscar essa aprovação. Contem comigo. Vamos embora, meu irmão. Buscar, vibrando sempre. Certão, senhores.